Olá, gente. Boa tarde, boa tarde. Vamos conversar hoje com a Alessandra Simplício. Tudo bom? Como é que foi de final de semana? Esse final de semana fiz várias visitas interessantes. Quem não acompanhou, vê aí nas lives. Fui no ateliê do Renato Brunello, muito interessante. Todo um histórico aí de vida, de algumas décadas de produção. Fui na Pivô, que estava com uma exposição ótima da bolsa aí que eles têm em parceria com a Zoom. E vamos ver se a Alessandra tá entrando aqui. E que mais? Fui no Bananal, uma mistura de bar com galeria e muito interessante. No Bananal eu não filmei, a Pivô eu filmei. E o Renato Brunello deu para filmar também. E que mais? Foram tantas visitas e muita arte no final de semana. Muita leitura também de coisas bem interessantes. Tem um conceito chamado História Radical da Arte, que eu estou pesquisando e vai aparecer aí numa das videoaulas que a gente sobe às terças e quintas, esse conceito. E o Alessandra, vamos lá, deixa eu te colocar aqui, deixa eu ver como é que eu coloco você. Será que se eu te colocar como moderadora? Eu acho que não, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ronaldo Gentil, querido Ronaldo. Como está a vida? Peraí. Tá lindo. Aqui, e aí, Tudo João? bom? Deixa eu me organizar aqui, peraí. Tô tentando aqui achar um jeitinho de segurar esse celular. É uma xícara. Como é que é? Apoia numa xícara aí. Uma xícara? Uma Não, tem até xícara. um. Você veja que as guerrilheiras estão ali atrás de mim, olha. Ah, Guerrilla Girl. Yeah. Yeah. Tá assim, né? Sim. Você sabe É, que eu acho tá que cortando um pouquinho o seu queixo. Se você puder levantar um pouquinho, a gente vê seu queixo também. vou diminuir aqui a minha pilha de livros. É isso? Agora estamos vendo o seu queixo. Né? Sim, sim. Entrando aqui com a cara e a coragem, sem filtro. Tem filtro. Eu acho que eu nunca participei de uma live. Ah, puxa. Eu me dei conta disso, porque, embora tenha assim, trabalhado muito próximo assim, na produção de lives, e eu acho que eu nunca entrei assim Tô e te conversei um corrompendo? pouquinho. Não, fiquei assim, achando que essa coisa a vida ao vivo, né? A vida Bem, ao vivo. vamos lá. É. Teve um artista, o Ai Weiwei, que ele teve um CCTV instalado no ateliê dele. Assim, sim, eu tive na exposição dele aí no Parque do Ibirapuera. Na Oca, né? E essa semana eu comecei a semana. Hoje é um dia bom, porque é um dia que tem aula sua, né? E a temática me interessa bastante. O tema da aula de hoje é muito atraente, essa coisa. Eu quero ver a sua abordagem. Da turma, né? Na verdade. Todo mundo participa tanto. Sim, Mas eu vou passar uns dias aí em São Paulo. Tô toda animadinha, venha. porque vou estar aí a partir de. Quinta-feira eu já vou estar aí. Eu dei uma adiantadinha no tempo e vou passar uns dias que geralmente quando eu vou é para exposições mesmo, sabe? Fazer Sim. assim, alguns encontros, alguns contatos importantes também de vida e também da política, mas assim, principalmente para as exposições. Sim. Aí Tem eu muita tô coisa boa, assim, aproveite. é, eu quero ir na Pira Contemporânea, que eu não fui ainda.
E Boa. também no Museu das Favelas, eu não conhecia ainda. Que museu? Andei Museu das Favelas. Acho que eu não fui nesse, preciso ir. Pois é, tá começando, já começou um tempinho. E eu vi que tem uma programação lá relacionada a projetos de geração de renda das comunidades. É uma coisa que Legal. eu tenho no histórico, então estou querendo dar uma passada lá. E sei lá, mas estou querendo que você também dê umas dicas, né? Ah, eu gosto Você que sempre tem. de ir na. Eu gosto muito da Pivô, né? Eu gosto sempre de ir na Pivô. Eu vi seu vídeo Eu agora da visita. gosto de ver o que está sendo mostrado na pessoal lá na Travessa Dona Paula. Tem a Gentil Carioca, Projeto Vênus, Lanterna Mágica, Coleção Moraes Barbosa. Vou fazer um roteirozinho assim e dar um. É, acho que uns 40, várias casinhas, uma do lado da outra, acho que uma meia hora, 40 minutos, assim, Ah, é? dá para passar por todas elas. E acho que tem que ver o que está no MASP também, né? O MASP está com uma. Eu fico ali mesmo, hospedado ali pertinho do MASP. Então ali é quintal, né? Assim, eu já vou direto pro quintal ali. E eu estava me lembrando aqui hoje, essa caneca minha aqui, tem uma historinha que eu estava me lembrando da última vez que eu fui ao MASP. Eu fui ver o Histórias Brasileiras, a exposição Histórias Brasileiras. Sim. E eu me deparo com o trabalho do Pedro Marighella, naquela sessão das festas, tem aquele desenho dele do MASP assim, quebrado, né? Pela história do show da Daniela Mercury. É uma história ótima, né? E você sabe que eu falei, meu Deus, o desenho dele é igual ao da minha caneca. E a caneca foi assim, eu fui ver a data, a gente mais ou menos fez isso no mesmo tempo, sabe? Porque a minha caneca do MASP quebrou mesmo, assim, do jeito que tá aqui, assim. E aí eu fiz essa aquarela com café, tá vendo? Do, da foto de como ficou o quebrado da caneca. E fiz uma nova caneca com o meu desenho. Eu tenho uma do MASP original, comprei outra, mas eu gosto mais dessa daqui. E o desenho do Pedro Marighella tá assim muito parecido com o meu no mesmo período. Eu falei, poxa, faltou um enredo mais assim apoteótico como foi a história dele, né? Mas eu tenho assim, eu adoro esse tá em São Paulo é um lugar que me deixa assim com um pensamento muito organizado, sabe? Minha mente fica. Não sei, porque geralmente eu tô fora da rotina de trabalho, então acho que em viagem todo mundo fica com a mente mais aberta, né? Mas assim, eu chego em São Paulo, parece que eu fico mais inteligente, pensando de forma mais estratégica e também tirando excessos, né, de bobagens, né? Porque muita coisa que chama a atenção da gente, né, no dia a dia, coisas que não, na verdade não importam tanto, né? E eu gosto muito. Então estou feliz da vida que eu vou passar o feriado de 1º de maio lá. Boa. Aí, na verdade, onde você tá? É isso. Alessandra, tem alguma coisa que tenha surgido na aula que a gente não tenha tido oportunidade de explorar especificamente assim, sobre arte, mas fora das pautas das aulas, que queira aproveitar e falar? Não, eu fiquei pensando assim, o seu, quando você faz a Semana do Olhar Contemporâneo, eu estou, na verdade, em processo de mentoria com o Renato Alarcão, trabalhando o sketchbook meu. E Legal. eu conheço o Renato eu conheço há muito tempo, faço cursos com ele há muito tempo, é um amigo, mas a minha mente é muito assim, eu sou muito pensante, eu sou muito conceitual, quero muito saber a filosofia que está por trás da ideia, eu sou muito nesse sentido. E, e aí eu vejo o seu vídeo, né, do olhar contemporâneo, e quando você. Achei ótimo, recomendo a todo mundo entrar para a semana.
Acho que a semana já é interessante, a sua história, o seu percurso já é pessoal, já é interessante a semana, mas aquele exemplo do hospital de campanha, sabe? Aquele exemplo da artista do hospital de campanha que foi exposto em Veneza, eu não conhecia aquele trabalho, e aquela história me pegou mesmo, assim, no sentido de isso, falar de você, sabe, como uma coisa necessária para você expor coisas que podem te adoecer, ou talvez já estejam te adoecendo, e que são coisas que a arte pode tratar, sem ser arte-terapia, no sentido de expressão. Me interessou muito isso, me interessou muito. E ao longo, eu achei que foi uma decisão muito boa minha entrar para a turma depois, porque eu já comecei assim a ter tomar algumas decisões muito certeiras, pelo menos assim, sem dúvida. Eu não estou tendo dúvida nenhuma das coisas que eu estou querendo, que eu estou elegendo, que eu estou deixando de fazer, o que eu estou passando a fazer no campo de reativar o meu trabalho de arte já que ficou por lá no passado, né? Passado anos 90, anos 2000 e alguma coisa nos anos de 2011, 12 para frente. Coisas que eu deixei para trás e que eu não estou querendo exatamente resgatar, mas é, um certo processo de a gente chama de assim, eu não gosto dessa palavra resgate, sabe? Parece que é impossível trazer algo de novo. Mas eu acho que tem uma reparação aí que eu estou me devendo, sabe? De coisas que ficaram. E é isso, é como se eu tivesse, assim, talvez quem não conheça a obra do Hospital de Campanha não esteja compreendendo exatamente o que eu estou falando. Mas, assim, as pessoas que viram o vídeo, que conhecem o trabalho, entenderam que essa coisa da fala e da expressão e de reconhecer que há coisas não só na sociedade, mas na gente que está no meio dos grupos, né, todos, e das comunidades, a gente também carrega, né? Então Isso é fica. mais isso. Uma certa. Eu acho que eu tenho coisas para. Eu tenho. Eu estou vivendo um processo de reparação. E ali ali foi um momento que eu falei assim, é isso sim, é isso sim. Tem coisas para serem mexidas, desagradáveis, coisas desagradáveis para serem mexidas, para serem cuidadas, para serem expressas e para ficar para trás, para deixar para lá depois de processadas, né? Porque senão você fica tentando fazer um desenho que seja interessante para quem vê, o que não é nada recomendado pelo meu querido mentor, Renato Alarcão. Esse caderno é seu. Você vai fazer o que você quiser aí, não tem isso, né? Mas eu queria fazer um processo de produção que resultasse em 4 cartazes de Lambi Lambi. Então eu tinha um objetivo quando eu comecei a mexer no sketchbook. Esse sketchbook é tamanho A3. Então veja, cada vez que eu abro é um tamanho grande, né, para a gente trabalhar. E eu estou trabalhando, e eu estou mexendo nele, e às vezes abandono, pego de novo, sem um tempo que seja, sabe, assim, opressor, no sentido de. Porque isso eu já tenho, muita coisa de trabalho regular no dia a dia que me coloca na hora certa, né? Assim, atenta ao relógio. Parece que você está afinando aí o olhar contemporâneo. João, tá dando certo, assim, tá funcionando. Seu método tá funcionando eu acho que os temas que você está trabalhando também, eu acho que eu falei isso, né, no grupo, lá na aula, as temáticas da arte contemporânea me interessam muito, né? Acho que justamente por serem tão atuais, mas não só. A minha
eu fiz muita militância política na época da universidade, nos anos 80, e tem temas que a gente que está em voga agora, que a gente já estava falando lá, entende? Só que falando é uma coisa, você vendo toda uma sociedade, todo um país, assim, já diante de uma outra estética, é diferente. É diferente. É diferente ver a negritude com tanta força, com tanta, sabe, se colocando, o pessoal LGBTQIA+, tão, tão se reivindicando, né, assim, parte fundamental, assim, do conceito de diversidade, se ampliando, família e tanta coisa. Coisas que têm a ver comigo e coisas que têm a ver com grupos que eu faço parte, entende? Não necessariamente assim por um estilo de vida pessoal, tanto assim. Mas eu não faço parte do movimento negro organizado, assim, exatamente, entende? Então, eu tenho um entendimento assim já muito antigo da minha identidade e gosto dela, mas é uma coisa maravilhosa ver assim para todo lado a gente ganhando espaço, a gente conseguindo se colocar e tratando questões que são assim tão vitais, né? Como poder viver e amar como, como como pessoas de qualquer outro lugar, de qualquer outra etnia, né? Eu tô por aí. Então é um pouco isso. A história que talvez eu quisesse ouvir mais de você é sobre essa essa coisa da arte contemporânea abrir outras linguagens que não estão só na questão da artesania, essa coisa de você. Eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar, já fiz muita escultura. Eu sou assim, fiz parte, eu sou completa. Tem um caso de amor, por exemplo, com os Urban Sketchers, sabe? Eu fiz parte desse, atuante assim, desse movimento no Brasil. Adoro eles, adoro o tempo todo que eu tive junto. Mas eu estou falando de pensamento também, sabe? De fala e de da gente poder assim, rasgar não só o verbo, mas as folhas e tudo que está, né, diante da gente, impedindo uma existência mais plena. Quando eu falo assim contigo, não é assim com uma tentativa de fazer um discurso bonito. Essas coisas estão muito presentes em mim, sabe? Tô querendo encontrar pessoas que eu tenha que. Ah, tudo bem? Tudo bem. Não tá, tem coisas que não estão bem. E estão coisas que estão ótimas. Muito melhor agora. Também tem isso. Às vezes, os nossos progressos não são tratados com muita receptividade, sabe? Falei. Sim. Tem muita gente que conversa né? Tem alguns livros que eu já li que falam que muitos dos indicadores do mundo estão melhorando. Então, a gente está acostumado a ter uma perspectiva dramática, mas tem muita coisa melhorando. Sim. E eu não sei como é que você quer que eu comente, como é que você quer que eu te ajude. Não, João, por exemplo, como você imagina que eu possa dar prosseguimento a um trabalho que tivesse mais radicalmente ligado às linguagens do contemporâneo? Por exemplo, eu tenho pensado em instalações muito mais do que eu sempre pensei. Eu nunca eu nunca fiquei assim imaginando. Eu vou a muitas exposições há muito tempo, mas eu nunca me vi fazendo instalações assim no sentido de
A performance, eu gosto muito de vídeo de instalação, desde lá de Bill Viola, lá atrás, e eu gosto muito dessa linguagem. Mas eu fico pensando assim, dos espaços dessa linguagem entrar na minha vida de uma maneira que possa ser exposta. Não só pela web, que está tão assim, ah, tão à disposição de todo mundo, né? É legal, entende? Assim, algo que fosse tão contemporâneo quanto popular, beleza. Mas quais são os outros caminhos? Por exemplo, é, eu não sei, eu tive na Alemanha, na Documenta já 2 vezes. A gente tem uma sensação assim de que tem tanto material que poderia estar sendo colocado de uma maneira tão mais simples. Aquela história que você falou, eu vi você falando sobre aqueles banners que tinham na entrada ali do Fideliciano, que eles são resultados de conversas, de grupos. Eu entendo, eu já vivi tanto isso, sabe? Grupos em comunidade, gente ligada por identidades que são assim da cultura também. Morei no Nordeste por 3 anos, então tem tanta conversa paralela, meio que fora do eixo da gente estar aqui, de eu estar aqui em Niterói e com trabalho regular e tem tanta coisa já reunida e rascunhada, desenhos e tanta coisa, assim, projetos que poderiam estar sendo colocados de outra maneira. Será que em 2027 eu não poderia estar lá na Documenta de outra maneira que não fosse como visitante? Quer dizer, participando, eu não estou falando de nenhuma sala especial. Eu estou falando de junto com pessoas que estão nesse caminho de ter coisas para serem mostradas, de serem ditas, de serem. E que chegue e fale: olha, eu vim para cá porque o meu caminho deu aqui, o meu caminho desagou, foi aqui, não foi à toa, e não foi. Não vim fazer turismo, né? Mais ou menos isso. Acho que para estar na Documenta, né, pode ser uma ação não solicitada. Tem muitos artistas que fazem isso, simplesmente se aparece e faz alguma coisa, né? É uma forma de participar, ou é uma questão da qualidade do trabalho e da afinidade entre a qualidade da proposta do trabalho e o que a curadoria está buscando, né? Pois é, a próxima curadoria eles vão anunciar em janeiro, pelo que eu já andei olhando. E eu vou lá de qualquer forma, entendeu? O que eu digo nem é tanto aquele momento épico de estar lá fazendo uma panfletagem de um textinho com ilustrado. Não estou falando só disso. Eu estou falando de apontar a vida, no sentido exatamente, de relevâncias. É uma palavra que Sim. você fala muito, né? Estou falando, tem um ruído no meu áudio, eu não sei o que eu posso fazer para melhorar aqui. O que você está falando aí. Alô, alô? Continua. Não, assim, só tá. Deixa eu ver. Alô, alô? Acho que está com ruído. Tá. Então vamos reiniciar. Dá um minutinho que eu vou reiniciar aqui. Tá bom.